Olá, a mensagem de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso, ela me ensina lições muito importantes para a minha vida espiritual. Vamos ler o texto a seguir, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que você tem feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar as pessoas más. Sei que puseram à prova alguns que dizem que são apóstolos, mas não são. Mas assim que vocês descobriram que eles são mentirosos, vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A igreja na cidade de Éfeso, do capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Éfeso era a cidade mais importante da província romana, situada na Ásia, próxima ao mar Egeu. 2 entradas importantes cruzavam a cidade de Éfeso, uma seguindo a costa e a outra para o interior, passando pela cidade de Laodiceia. Assim, Éfeso teve uma localização importantíssima, de contato entre 2 lados do Império Romano. Um lado a Europa e do outro lado a Ásia. Isso fazia de Éfeso a cidade mais importante do Império Romano naquela época. A igreja na cidade de Éfeso está lá no livro de Apocalipse capítulo 2, e o versículo 1 até o versículo 7. João estava preso na ilha de Patmos e recebeu do próprio Cristo essas revelações. Revelações essas, amados, que os estudiosos acreditam que a carta que foi endereçada às 7 igrejas da Ásia, elas falam sobre 7 períodos que a igreja do Senhor haveria de passar ao longo da sua caminhada na terra, iniciando com a morte e ressurreição de Jesus e terminando na sua segunda vinda, para buscar os remidos e trazer juízo àqueles que forem desobedientes à palavra de Deus. Alguns historiadores eles calculam a população da cidade entre 250 mil a 500 mil no primeiro século. E a cidade de Éfeso ela era conhecida também como o foco da adoração à deusa Ártemis, ou a Diana dos Efésios. Você pode conferir isso ali no capítulo 17 do livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde Paulo chega na cidade de Éfeso e ele viu que o povo estava mergulhado numa idolatria terrível. E Paulo começou ali um trabalho muito forte de evangelização, a ponto das pessoas tentarem até matá-lo, por causa do culto à Diana dos Efésios, que era um culto muito forte ali naquela cidade. Amados, então, como eu disse, a mensagem ela traz lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. A primeira delas, versículo de número 2, é que Deus nos conhece. Eu sei o que vocês têm feito. Então observe que Deus, ele já chega endereçado à igreja dizendo que sabia o que eles têm feito. As obras da igreja não estão passando despercebidas aos olhos de Deus.
Sei que trabalharam muito e que aguentaram sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar as pessoas más e sei que puseram à prova aqueles que dizem apóstolos e não são. Assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Então, meus queridos, Deus, Ele não está alheio ao que está acontecendo no seio da igreja. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que nós temos feito na igreja. Portanto, nós devemos ser vigilantes e estarmos atentos. Como aquela palavra que disse no livro de Provérbios: quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. E nem se apresse a dizer palavra diante do anjo, porque o Senhor não se agrada de tolos. Nós devemos ver como nós nos procedemos na casa de Deus. As qualidades da igreja em Éfeso. O Senhor, quando Ele dirige também aquela igreja, Ele não fala somente dos problemas de Éfeso, Ele fala também, Ele enaltece as qualidades de Éfeso. Ele fala do labor e da perseverança. Deus quer os servos dedicados, aqueles que não desistem. Jesus falou da importância da perseverança diante das perseguições, observando que as perseguições faz o amor de muita gente esfriar. Talvez seja essa a causa que fez com que Éfeso abandonasse seu primeiro amor. Muitas perseguições que a igreja sofreu ali no primeiro século, haja vista que a igreja de Éfeso representa a igreja universal de Cristo no primeiro século. E a igreja não podia suportar os maus. Depois de tanta advertência sobre o perigo dos falsos mestres, a defesa da verdade se tornou um ponto forte na igreja de Éfeso. Os homens que se alegavam ser apóstolos foram colocados a provas e eles foram achados mentirosos. Então, uma coisa interessantíssima é que a igreja de Éfeso colocava à prova aqueles homens que se diziam apóstolos. Ao contrário dos dias de hoje, que as pessoas se apresentam aí como um grande pregador ou como uma pessoa que fez missões, que fez e aconteceu, né? Um contador de histórias. E a igreja já coloca aquela pessoa lá no pedestal e já logo trata ele como um reverendo, uma pessoa muito importante, não colocando essa pessoa à prova. E aí, amados, os frutos eles aparecem, porque a árvore boa não pode dar fruto mau, assim como a árvore má não dá frutos bons. Rapidamente manifesta o caráter desses falsos obreiros. É por isso que nós temos visto diversos escândalos no seio da igreja hoje, justamente porque a igreja não tem colocado à prova esses obreiros. É um tal de nepotismo no seio da igreja, porque o pai era pastor, os filhos também são pastorzinhos. E isso não existe, meus queridos. Ministério não é emprego. Ministério é chamada de Deus. E isso a igreja precisa observar com a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso colocava à prova os obreiros. E colocando eles à prova, eles descobriam quem eram os verdadeiros e quem eram os falsos obreiros. E nós precisamos também fazer da mesma forma, amados, colocar à prova. Porque colocando à prova você vai saber quem são os verdadeiros obreiros e quem são os falsos mestres que sempre têm introduzido no seio da igreja, causando um grande estrago no meio do rebanho do Senhor. As fraquezas da igreja de Éfeso. Então agora começa ali uma série de apontamentos ali de fraquezas, porque a igreja tinha qualidades, mas também tinha o seu lado fraco. E tenho contra ti, uma coisa eu tenho contra vocês, é que deixaste o primeiro amor. Talvez seja por causa das perseguições, ou talvez seja por causa do engrandecimento da igreja, nós não sabemos. Nós só sabemos que a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. E o primeiro amor, amados, é quando a gente começa chega no Evangelho, você aceita a Cristo, você quer que todo mundo também venha para Cristo. A igreja que tem o primeiro amor no seio dela, ela está sempre evangelizando, está sempre fazendo a obra de Deus, porque ela quer que todos sejam salvos. Ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja que sempre acolhe as pessoas no seu seio. Mas há igrejas hoje, amados, que perderam o primeiro amor, e quando a igreja perde o primeiro amor, ela vira simplesmente um clube recreativo, porque lá dentro se pratica todo tipo de coisas, menos
a pregação genuína da palavra de Deus. O nome de Jesus quase não é falado e a salvação das almas lá não tem grande importância, porque aquela igreja deixou de ser uma igreja de Jesus Cristo para se tornar um simples clube religioso. É o que nós temos visto no dia de hoje, amados. Isso me causa tristeza. E isso causa tristeza ao Senhor Jesus. O problema dos Efésios não era uma questão doutrinária incorreta, mas era um problema de amor. Eles abandonaram o primeiro amor. Esqueceram os 2 mandamentos que formam a base de todos os ensinamentos cristãos. Quando nós iniciamos uma construção, nós colocamos um fundamento bom, uma base que suporta toda a estrutura daquela construção. E a base da nossa caminhada, da estrutura da nossa fé cristã, está relacionada no amor a Deus e no amor ao próximo. E quando a igreja perde, amados, o amor, o primeiro amor, que ela começa a abandonar essa base, o edifício corre risco de ruir. E isso é muito triste. É o que nós temos visto nos dias atuais. A igreja tem perdido o primeiro amor e a sua essência e está simplesmente perdendo a sua identidade. Isso é uma coisa muito triste. A identidade da igreja tem ficado comprometida. É o que nós temos visto nos dias de hoje. E isso, amados, tem feito o Senhor Jesus enviar profetas, enviar mensagens à igreja para ver se a igreja desperta. O problema dos Efésios não era uma questão doutrinária, como nós dissemos. Era simplesmente ter esquecido aqueles 2 mandamentos que o Senhor Jesus disse. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas tem uma advertência para essa igreja. Era lembrar-te de onde caíste. Arrependa-te e volta. Pratica as primeiras obras. Amados, ainda resta uma esperança para a igreja. A igreja precisa se arrepender. Ela precisa lembrar de onde ela caiu, voltar atrás e praticar as primeiras obras. Porque somente assim haverá solução para os problemas da igreja. Jesus ele pede 3 respostas dos Efésios. Lembrar de onde caiu, arrepender e voltar à prática das primeiras obras. O arrependimento é uma mudança de atitude. A mudança de atitude do arrependimento ela produz frutos sinceros de arrependimento. Então a igreja precisa voltar ao seu primeiro amor. Todos nós precisamos cultivar esse primeiro amor, porque sem ele, amados, fica difícil você fazer a diferença no mundo de trevas. Nós vivemos numa época em que você ser santo acaba sendo uma coisa muito fora de moda, porque o mundo, além de ensinar, eles incentivam a imoralidade. Você ser fiel acaba sendo uma coisa muito espúria, porque as pessoas praticam e ensinam a infidelidade. Então nós precisamos, amados, andar na contramão deste mundo, fora de todo esse proceder mundano que nós vivemos hoje. A igreja é como luz no mundo de trevas. Então nós precisamos manter essa luz acesa. Se a igreja não se arrepender, Jesus disse que ele voltaria, removeria o seu candeeiro. O candeeiro significa a igreja. A igreja, amados irmãos, é a luz. É a luz que brilha nesse mundo. E se Jesus removesse a luz desta igreja, essa igreja ficaria em trevas, ela perderia sua essência, se transformaria num clube social, como nós dissemos agora há pouco. Simplesmente deixaria de existir na sua essência, na sua plenitude. Tem muitas igrejas hoje, amados, que só tem uma placa e uma multidão de pessoas lá dentro que não tem nada a ver com o Evangelho. Simplesmente é um bando de pessoas, cada um mais cego espiritual do que o outro, sem nenhuma identificação com a palavra de Deus. Porque a primeira coisa que essas pessoas têm, amados, em comum, é que elas não conhecem a palavra de Deus. A segunda coisa que elas têm em comum é que elas não têm nenhuma sede nem interesse de conhecer a palavra de Deus. E isso faz deles simplesmente um bando de pessoas cegas espiritualmente caminhando rumo ao abismo.
Então, amados, se nós fizéssemos acontecer dessa forma, a igreja tornaria um lugar de trevas. A gente pode perder a comunhão com Deus, e isso é uma coisa muito triste. E o final dessa carta, amados, Jesus, ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando o Senhor envia uma mensagem assim para a igreja, amados, e que não é uma mensagem tão dura assim, porque há mensagens mais duras, as outras igrejas, né, da Ásia ali, por exemplo, a igreja de Laodiceia recebeu uma dura advertência, né, outras igrejas mais receberam duras advertências, a igreja de Sardes mesmo receberam duras advertências, e a igreja de Éfeso não foi tão dura essa advertência, mas tem pessoas que eles são relutantes, não querem de maneira nenhuma obedecer à verdade, não querem dar meia volta do seu mundo de pecado, mas eles querem continuar cegamente, errando, praticando tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Eles caminham erradamente com uma Bíblia debaixo dos braços, sem conhecer o poder, a essência, a eficácia. Jesus disse que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que coisa triste, meus queridos. Muito triste a gente tem visto. Então nós precisamos a cada dia buscar a palavra de Deus, procurar conhecer, aprender com a igreja de Éfeso, a mensagem que Jesus quer passar para a nossa vida, que nós venhamos cultivar o primeiro amor no nosso coração, possamos sentir amor pela palavra, por Deus, pelos irmãos, pelas almas perdidas, sentirem as misérias desse mundo, procurar trazer essas pessoas a Cristo, ensiná-las a guardar os mandamentos de Jesus, para que quando o Senhor retornar, tenhamos ali um monte de pessoas que nós conseguimos trazer para a presença de Deus, todo mundo alegre, cantando, aguardando aquele dia maravilhoso. Oh, querido, isso não tem preço, não tem preço. Quero te agradecer por você ter ficado conosco. Continue assistindo nossos vídeos, continue compartilhando, continue dando seu like. Convide mais amigos ali, né, para estar assistindo o canal. Boas novas, Shalom. Né, o seu amigo Adriano aqui conta, né, com o apoio de cada um de vocês. A minha oração é para que Deus te abençoe muito. Sou eternamente grato pelos inscritos do canal. E meu muito obrigado, né? Tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, que a sua família seja muito abençoada, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e amém.